Amém. Boa noite novamente. Estou aqui para compartilhar com vocês. Gosto sempre de deixar muito claro que eu não sou detentor de todo conhecimento, não domino todas as artes da oratória, da pregação, mas eu creio que o Senhor nos aperfeiçoa quando nós o buscamos e quando nós o buscamos de todo o coração, quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, mesmo que nós não tenhamos a capacidade, Ele nos capacita. O Senhor espera de nós é a disponibilidade, que você se disponha, diga: eis-me aqui. O resto é com Ele. Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, e através do Espírito Santo de Deus, que Ele vai colocar na sua vida, vai conduzir até as coisas que vão sair da sua boca. Então estou aqui como servo do Senhor, para que através dessa noite, através da minha vida, Ele possa expressar o amor dele, que estão registrados na sua palavra. Quero pedir para você deixar aberto sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Início da Bíblia, início de tudo, quando Deus criou todas as coisas. É interessante olhar para a forma como Deus criou, e Ele dizia: isso é bom. Deus via e dizia: isso é bom. Mas vai ter um momento que Deus vai dizer: isso não é bom. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vencendo o medo da solidão. Mas por que vencendo o medo da solidão? Porque este tema é porque até então, quando nós estamos lendo a criação do mundo, Deus criou a natureza, fez a separação das águas, da terra, das águas, criou o dia, a noite e tudo mais. Chegou um momento onde Ele fez uma obra que Ele disse que foi muito boa, que foi o homem. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas chegou um momento onde Ele disse: não, isso não é bom, tem uma coisa que não está boa aqui, tem uma coisa que não está certa ainda, e eu preciso ajustar isso aqui. Fez Adão dormir, e dele tirou uma das suas costelas, e dessa costela lhe fez a varoa, a auxiliadora, aquela que iria acompanhá-lo, aquela que iria ajudar, aquela que iria cooperar, e aquela a qual Adão poderia revelar a glória de Deus através do seu exemplo na vida dela, porque ele veio primeiro, então ele poderia apresentar tudo que Deus fez. Ele poderia ensinar a mulher tudo que era para eles fazerem, para que os dois juntos, cooperando mutuamente com Deus, naquele relacionamento que eles tinham com Deus, dia a dia, e aí assim, como uma família, construir um lar perfeito. E esse lar perfeito, que é o primeiro lar, é o jardim. Então naquele momento onde Adão ainda estava sozinho, ainda existe uma solidão, ainda existia algo que estava só. E Deus disse: isso não é bom. Eu quero ler então Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 25. Diz assim, do 18 ao 25: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada
varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa passagem que revela então aí a criação do homem, logo em seguida então a criação da mulher. A gente não tem exatamente esse período, né? Não nos é revelado, não é registrado o tempo que Adão ficou ali dando nome aos animais, às plantas e todas as coisas, mas chegou um momento onde Deus olhou e disse: não é bom, porque Ele fez um casal de todos os animais para que se multiplicassem na terra, para que se procriassem, dessem continuidade àquilo que iniciou, mas para o homem não tinha uma companheira, alguém semelhante a ele. E Deus disse: isso não é bom, vou fazer uma ajudadora. Só que Ele poderia ter criado, assim como criou Adão, Ele poderia ter pego também o barro, feito ali todo aquele molde e soprado nas suas narinas também a vida e dar a vida a Eva. Mas não, Ele queria fazer algo melhor. Os planos de Deus sempre são melhores. Na lógica, a gente pensaria: faz outro manequim, ou seja, outro formato, outro projeto, né? Talvez tivesse errado alguma coisa ali em Adão, já aperfeiçoava lá no novo molde ali na Eva. Mas não, Deus, Ele fez o homem e Ele disse: isso é muito bom. Ele viu que a obra das suas mãos era muito boa, e dessa obra muito boa Ele disse: eu vou fazer uma ajudadora. E deste homem Ele tirou uma parte deste homem para fazer algo para que estivesse ao seu lado, para acabar com a solidão de Adão e para dar sequência no plano perfeito de Deus, de iniciar ali uma família. Então, desde o início, o plano de Deus é a família. A família é uma das áreas onde o amor de Deus pelos seus eleitos se demonstra mais intensamente. Analisando o amor de Deus, nós podemos ver que Ele estabeleceu com a sua criação, o seu povo, a família, um cuidado especial. Ele teve um cuidado todo especial quando Ele fez a formação do início para que estivessem famílias. Assim, tanto o primeiro lar, que é o jardim, como o nosso lar futuro, que aí viriam a ver os lares futuros, os nossos lares, os lares dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, nos dá um vislumbre do glorioso Deus e dos seus projetos para a sua família. Então, se nós permanecermos firmados, com os olhos firmados no Senhor, na sua palavra, na sua promessa, crendo que Deus, Ele não falha e os seus planos são perfeitos, sim, eu preciso acreditar também que a minha família vai dar certo. Se minhas filhas, se o Senhor está dizendo que a nossa família é plano do Senhor, se é desejo do Senhor que nós tenhamos família, que não andamos só, que não haja solidão, precisamos vencer esse obstáculo que muitas vezes nós mesmos criamos. Porque nós criamos ideais. Existe aquela velha história, né? Que a menina faz a lista do homem ideal. O homem também olha para a mulher e procura a mulher ideal. Os nossos olhos cobiçam a carne. Então, quando nós vamos olhar para uma mulher, quando a mulher vai olhar para um homem, primeira coisa que nós percebemos é a beleza. Primeiro vamos olhar se a pessoa é bonita, se a pessoa é simpática, esperar contar uma piada, mesmo que seja a pior piada, para ver quando ele sorri, para ver como é que é o sorriso. Você vai querer conhecê-lo e então começa um relacionamento. E aí se você começa a perceber, não, ele é bonitinho, mas não é o que eu quero. E aí assim vai a vida inteira. Só que quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele criou com um plano para que nós dependêssemos dEle na escolha também, no cuidado, porque o Senhor sempre vai cuidar, para colocar ao nosso lado aquela pessoa que vai nos ajudar.
Então, mulher, homem, a necessidade da cumplicidade, a necessidade de andar lado a lado, da parceria, da fidelidade, do compromisso, da retidão, da responsabilidade que é gerada quando nós colocamos uma aliança no dedo de uma outra pessoa. Eu preciso lembrar que eu estou tirando aquela pessoa do lar dela, lá da família dela, trazendo para dentro da minha vida, e eu tenho responsabilidade sobre isso. Lá ela estava com seus pais, ele estava com os pais dele, e aí os dois saem das suas casas, porque a Bíblia diz que nós precisamos sair das nossas casas, debaixo da saia da mãe e do pai, e precisamos seguir a vida, precisamos tocar a vida para poder crescer, amadurecer, corrigindo os erros durante esse percurso, porque erros existem, a gente vem com os nossos erros de fábrica, a gente vem com os nossos defeitos de fábrica, isso é impossível, ninguém aqui é perfeito, todos nós entramos, quem já casou, quem já viveu junto com alguém, quem já namorou, sabe que ninguém é perfeito, e nós temos os nossos defeitos de fábrica, nós temos os nossos problemas, as nossas incompatibilidades, mas quando nós escolhemos andar do lado de uma pessoa, isso tudo começa a ser relevante. Eu começo a entender o porquê essa pessoa é assim, o porquê que ela está assim. Talvez seja o fruto de algo que lá no seu lar, que ela está trazendo para dentro do seu lar, então precisa ser tratado, curado, para que você tenha um lar abençoado junto com o seu cônjuge. Então, quando Deus criou o primeiro lar, Ele criou um lar perfeito. O jardim, o primeiro lar foi o jardim, e ele era um lugar de graça. Depois de chamar a existência, a criação, o Deus Trino, Ele criou o homem, a mulher, a sua própria imagem. Está lá em Gênesis 1, 26. Por ser o Criador, a imagem de Deus, o homem tinha a capacidade de viver a comunhão com Deus. O homem podia viver face a face com Deus e depois refletir a glória dele na vida de outras pessoas. Adão e Eva, eles tinham uma responsabilidade de refletir, mas principalmente Adão, que ele veio antes, ele precisava refletir a glória de Deus na vida da sua esposa. Nós, como maridos, quem está aqui como marido nessa noite, nós precisamos mostrar a glória de Deus nas nossas vidas para as nossas esposas, para os nossos filhos, onde nós vivemos, porque precisa começar por nós. Nós precisamos iniciar esse processo. Se ainda não iniciou, se ainda não teve coragem, não teve ousadia de iniciar algo, como a missionária fez ali, né? O desafio de nós fazermos nossos encontros no lar, nosso culto no lar. É necessário fazer isso. É importante você fazer isso, tomar essa iniciativa, para que fortaleça a estrutura da sua lar, para que fortaleça a sua vida espiritual, porque você vai orar, você vai se preparar, você vai buscar um material, você vai buscar o alimento. Nós nos preocupamos muito com o alimento, para o nosso alimento físico, né? O alimento, a comida, tem que trabalhar, mas muitas vezes nós não investimos tempo em buscar o alimento que alimenta a alma. Nós precisamos fortalecer o nosso pensamento, a renovação da nossa mente vem pela renovação do Espírito Santo nos ensinando através da sua palavra, e isso vai ser inserido na nossa família, na realidade do nosso lar. Isso vai ser bênção, isso vai ser um bom resultado, porque tudo que Deus criou, Ele disse isso é bom. Quando Ele criou o homem, Ele disse isso é muito bom, e essa obra maravilhosa que Ele fez a mulher, então os dois são maravilhosos. Nenhum nem outro é melhor, os dois são importantes, os dois têm um papel fundamental no projeto de Deus, para formar a família. Uma família não pode ser completa se não tiver um homem e uma mulher, porque esse é o plano de Deus, esse é o plano perfeito de Deus. Agora, se o homem distorceu o plano de Deus, isso é algo para outro momento. O momento aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós estamos olhando uma família perfeita que é constituída de homem e mulher, para que assim pudessem ser gerados filhos. Ele diz: multipliquem-se e dominem sobre todos os animais da terra e todas as pessoas
estariam assim abençoadas. Mas o pecado entrou, o pecado iniciou algo terrível na vida dos homens. Mas quando a gente olha para esse momento onde cada ato que Deus fez, Ele pronunciando isso é bom, mas quando Ele criou o homem, Ele disse não é bom que o homem esteja só. Isso não se trata de um erro de Deus. Isso não é um erro de Deus, mas foi um projeto divino. Ele não errou quando Ele só fez o Adão. No momento certo, Ele viu que era necessário também criar a mulher. Então não era bom que o homem estivesse só, porque Deus o projetou para viver em companhia. Então Deus disse: falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lá no versículo 18. Ou seja, uma auxiliadora que lhe fosse adequada. Ele diz uma pessoa adequada, uma pessoa que estivesse para andar do seu lado. Então o lar criado por Deus para o homem tornou-se perfeito, porque havia alguém a quem o homem pudesse refletir a glória de Deus. Você quer ter um lar perfeito? Está certo que o perfeito é algo muito, talvez seja inalcançável. Mas se você tem o desejo da sua família buscar essa perfeição, dessa família ter a busca, o anseio, o desejo por essa perfeição, é necessário crer em Jesus Cristo, colocá-lo no seio da sua família para que ele seja o elo. Como eu falei hoje pela manhã, na outra mensagem, o Senhor Jesus, Ele é o elo, Ele que une todas essas coisas, Ele que formou, Ele que firmou o seu propósito lá no fundamento, na criação de todas as coisas. Então, nós não podemos andar desgarrados desse plano, nós não podemos andar desgarrados do Criador. Precisamos andar ali firmes, firmados, convictos de que o plano de Deus é perfeito. E quando a gente olha para esse plano de Deus e compreendemos os aspectos do plano de Deus para a família, o nosso pai, quando a gente fala, né, Adão, que foi o primeiro homem, ele exultou de alegria, pois a partir da criação da mulher, o homem pôde compartilhar toda a criação de Deus com ela. Então ele diz, é carne da minha carne, é o osso dos meus ossos. Ele ficou feliz, ele botou o nome dela de varoa. Ele deu um nome para ela, assim como Deus deu autoridade para ele dar nome para os animais, para todas as plantas, todas as coisas. Ele também pôde dar o nome à sua esposa, aquela que estaria ao seu lado. Tudo isso é dependência de Deus. Nada disso poderia acontecer se não fosse um propósito de Deus para a família. Então eu olho para isso e eu vejo um segundo ponto, que é os princípios do lar do jardim. Deus criou um jardim, mas haviam princípios. E esses princípios, quando nós avaliamos, analisamos esses princípios e observamos, nós podemos entender que também esses princípios, sendo inseridos nos nossos lares, poderemos ver uma maior eficácia no nosso relacionamento, um sucesso naquilo que muitas vezes a gente pensa já estar fracassado. Muitos ainda não têm mais muitos já não têm mais a expectativa da família. A família, os valores foram se perdendo. Não há mais um referencial, muitas vezes, de uma família. Muitas vezes os filhos não podem dizer: os meus pais são um exemplo de casal para mim. Mas nós devemos olhar com o olhar de Cristo, perdoá-los, porque talvez isso seja um reflexo daquilo que eles vivenciaram nas suas casas, nos seus lares. E para que isso se rompa e não continue também no seu lar, no seu casamento, no seu relacionamento, em todas as áreas da sua vida, você precisa romper com esse passado, perdoar. Se seus pais não deram boa direção, não deram bom ensinamento, não foram um bom exemplo, ou talvez você está aqui como pai e não está sendo um bom exemplo, ainda há tempo de corrigir, há tempo de voltar e ser aquilo que é para ser. O Espírito Santo de Deus nos guiando, para que sejamos assim a imagem e semelhança do Senhor. Eu quero falar rapidamente a respeito desses princípios do lar. Eles são assim: o Senhor Deus formou o homem e colocou no jardim, ou seja, Deus é o Criador soberano. O Senhor é o seu nome pessoal,
ele revela o seu relacionamento pessoal, o seu compromisso com o homem e a mulher. O outro ponto, Deus construiu o lar do jardim. Esse santuário foi edificado e abastecido por Deus, era o lugar ao qual ele pertencia. Quando eu li hoje pela manhã, que o Senhor, Salomão, escreve no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se não for o Senhor que edifica a sua casa, se não for o Senhor que coloca os princípios dentro da sua casa, é em vão todos os seus esforços para que o seu lar vá bem. Infelizmente, nós nos esforçamos, nos dedicamos para criar os nossos filhos, mas muitas vezes pode acontecer de eles se desviarem. Mas você tem que crer que você fez a sua parte, a semente foi plantada, e orar e confiar que no tempo certo Deus vai tocar no coração dessa criança, desse homem, dessa mulher, que talvez tenha desviado na sua adolescência. Então nunca é tarde demais, nunca é tarde demais para esperar uma resposta de Deus, porque foi Ele que construiu desde o princípio como deveria ser o lar. O homem e mulher foram criados à imagem de Deus, foram criados macho e fêmea. A igualdade não exclui a diversidade dos sexos. A igualdade permite que essa distinção fosse perfeitamente complementar, que se mesclassem numa unidade que refletia gloriosamente a unidade da Trindade. Ou seja, ele precisava que fosse feito homem e mulher, para que desse continuidade na procriação, na criação, na expansão do povo na face da terra. O homem foi criado primeiro e deu nome à sua mulher. A mulher foi planejada para ser a sua auxiliadora. Isso não implica numa inferioridade. Deixar muito claro que Deus criou primeiro o homem, por que não criou primeiro a mulher? O homem é o cabeça da casa, por que não é a mulher? Porque quando nós olhamos para a igreja, na igreja nós somos a noiva de Cristo. O noivo é Jesus. Nós nos tornamos seus seguidores, seus discípulos, e aprendemos a amar como Ele ama. E quando nós nos unimos à nossa esposa, a mulher se une ao seu esposo, há uma troca de conhecimento, há uma troca de informações, há uma troca de cultura, há um complementar um da vida do outro. O relacionamento precisa ser uma somatória. Você agrega, eu agrego. Se eu tenho dificuldades, se eu tenho defeitos, eu preciso lidar com isso, trabalhar isso para que isso não interfira, não influencie no futuro do meu lar. São coisas que muitas vezes nós precisamos tratar, curar, e muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Muitas vezes não, praticamente é certo pensar que nós sozinhos não vamos conseguir dar conta de todas as coisas. Olha, criar filho dá trabalho. Criar um relacionamento interno dentro do lar dá trabalho. Construir um lar perfeito dá trabalho. Mas é importante você lembrar que vale a pena. Vale a pena lutar pela sua família, vale a pena lutar pelo seu relacionamento. Mas é interessante pensar que talvez você pode pensar assim: pastor, mas você não conhece a minha realidade. O senhor não conhece como é que é o meu esposo. Você não conhece como é que é a minha esposa. O senhor nem imagina como é que é os meus filhos. Lá em casa o negócio ferve, lá em casa o negócio é complicado, é um panelão lá que está sempre fervendo. Realmente, eu não conheço todos os lares, mas eu conheço um Deus que é perfeito, e um Deus que une pessoas com um propósito. Então eu creio que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então muitas vezes, talvez alguns possam pensar assim: mas isso é errado. Muitas vezes, muitos relacionamentos começam sem a bênção de Deus. A palavra de Deus diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas e se não foi Deus que uniu? Se não era propósito, se não era vontade de Deus, foi a sua escolha, foi a sua carne, os seus olhos,
a sua cobiça, que uniu você, a sua esposa, o seu esposo. E talvez hoje vocês estejam plantando, colhendo aquilo que você plantou. Ou melhor, você vai estar colhendo coisas que você nem sabia que plantou, mas plantou no momento que você, quando começa um relacionamento, não estava na dependência do Senhor, não tinha uma direção do Senhor, não orou, não pediu, talvez até fez a lista lá, achou a pessoa que se encaixava na lista, mas não é a lista do Senhor, não é o propósito do Senhor. Então não adianta, é em vão todo o esforço que a gente faz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Então é necessário dependência do Senhor, dependência do Senhor. Então, quando a gente fala em respeito de unidade, um não é melhor do que o outro, um não está acima do outro, mas a necessidade de andar juntos, crescer juntos, formar um lar que passe essa segurança para os nossos filhos. Isso é o mais importante, passar segurança para os nossos filhos. Era uma só carne. Essa intimidade maravilhosa removeu a solidão de Adão, proclamou a centralidade do casamento, ou seja, o fato de serem homem e mulher, marido e esposa, dois numa só carne, exige um respeito mútuo, de forma que respeitar o outro é respeitar a nós mesmos. Quando eu respeito o meu próximo, quando eu respeito a minha esposa, ou ao contrário, ou seja, quando você respeita o seu cônjuge, você está respeitando a si mesmo. É necessário criar parâmetros, é necessário criar princípios dentro do seu lar. E esses princípios precisam ser seguidos, precisam ser observados. A gente, quando tem um filho, a gente quer ensinar ele as coisas certas. Você diz para o seu filho: você escovou os seus dentes antes de sair de casa? E talvez o seu filho vai olhar assim: não, eu esqueci. Então volta lá e escova os dentes. Sabe quantas vezes você vai ter que dizer isso para ele? Ainda hoje de novo eu falei, a gente falou para o Davi: Davi, tu escova os teus dentes? E ele teve que voltar lá e escovar os dentes. Ele vai fazer 11 anos. Então, até que ele amadureça, até que ele crie o discernimento e entenda a importância de escovar os dentes, a importância da higiene, a importância de acordar. A gente lá em casa, se você vai lá em casa, quem frequenta a nossa casa, vê que tem um quadro, e ali no quadro tem todas as atividades, todas as obrigações que o nosso filho tem. Acordar, arrumar, olha, a obrigação, nossa, que botou o Davi para trabalhar, não. Levantar, arrumar a cama, estou falando deles. Arrumar a cama, escovar o dente, trocar de roupa, abre a janela, né? Ou seja, princípios básicos. E na medida que ele vai avançando, algumas coisas ele já vai fazendo automático, outras tem que estar sempre lembrando, como escovar os dentes. Mas ele vai aprender. Às vezes, quando a gente é adulto, também esquece, né? Agora a gente brinca, diz: vou sair de máscara, não vai ter bafinho para ninguém, então não preciso nem escovar os dentes, né? Mas não, nós precisamos ensinar princípios para os nossos filhos, precisamos ter princípios dentro dos nossos lares e lutar por esses princípios. Quando nós nos dedicamos a lutar por esses princípios, é muito mais fácil lidar com as dificuldades, quando surgem os problemas, porque daí, o que acontece? Vamos dizer que acontece alguma coisa de errado, e aí o seu filho ou sua esposa vai dizer: mas eu não sabia. Aí você vai poder dizer, você vai ter que dizer assim: pois é, eu esqueci de avisar. Mas é assim, eu tenho esse jeito, eu sou assim, eu sou assado. Mas quando há comunicação, quando há princípios, quando há regras, ou quando há prioridades na família, e isso é evidente, aí a gente pode dizer assim: poxa, mas tu sabia, está ali na tua lista de afazeres, só precisa seguir aquilo ali. Aqui em casa tem regras. Tal hora a gente desliga a internet. Tal hora a gente não vê mais TV. Tal hora a gente precisa estar na cama. São regras que vão ajudar os nossos filhos e também a nós a ter uma doutrina, ou seja, umas regras que vão nos ajudar no nosso trabalho, vai ajudar os nossos filhos quando eles estiverem trabalhando, estudando. Rotina ajuda, nos amadurece. Então, lute por esses princípios, coloque princípios dentro do seu lar, mas nunca esqueça de botar os princípios prioritários, que são da palavra de Deus. Lá está escrito também:
Quando ele acorda, devocional, leitura da Bíblia. E então às vezes a gente lê junto, às vezes ele lê sozinho, depende do horário que ele acorda, mas está lá, ele sabe o que ele precisa fazer. Então, precisamos lutar por isso, porque senão nós perdemos os nossos filhos. E também nós nos perdemos. Nós não temos o hábito, nós não fomos ensinados, talvez muitos aqui não foram criados num lar cristão, não foram ensinados e incentivados a ler a Bíblia, incentivados a fazer devocionais diários. E aí hoje a gente sofre quando tem que pegar um devocional e ler. Ali na frente tem um devocional, se você não tem, pega, é um por dia, uma página, duas ali por dia, é pequenininho. Às vezes a gente tem preguiça de ler aquele devocional que é pequenininho. Hoje em dia tem uma facilidade aí, quem tem a Bíblia no celular, a YouVersion, uma coisa assim, não estou fazendo propaganda aqui, mas é um aplicativo da YouVersion, acho que é uma Bíblia que tem, você clica ali e ela faz a leitura da Bíblia para você, então você só escuta. Então não tem hoje nem desculpa da preguiça para não conhecer a palavra, porque você clica no play e só curte aquilo que o programa está lendo para você, a Bíblia. Então não tem desculpa. Leia a Bíblia, escute a Bíblia, enfim, esteja sempre em contato com a palavra de Deus. E eu acho interessante também um ponto aqui que ele diz que havia nudez, mas não existia vergonha. O homem e a mulher podiam estar nus um diante do outro porque refletiam mutuamente a glória de Deus, porque ainda não havia o pecado, não havia vaidade. Adão e Eva tinham responsabilidades. O primeiro casal podia refletir mutuamente a glória de Deus, e então voltar-se para a criação com uma unidade de propósito, ou seja, obedecer ao mandamento cultural de ser fecundo e de executar o domínio sobre a terra. Então eles tinham uma responsabilidade. Por isso que eu digo que quando nós estamos casados, quando nós temos uma família, mesmo que você não tenha a família completa, é só a mãe e filha, o pai e seus filhos, não interessa, não importa, o importante é você manter o princípio, que é a palavra de Deus, e lutar por esse princípio, lutar para que mantenha esses princípios dentro do seu lar. Talvez o seu casamento fracassou, talvez o relacionamento não fosse aquilo que você esperava, mas os nossos filhos, eles não têm culpa disso. Os nossos filhos não são frutos dos nossos pecados. Eles não têm a responsabilidade daqueles erros que nós cometemos. Eles não são erros. Salmo 127, Salomão vai dizer também ali que os filhos são herança do Senhor, são como flechas. Eles são úteis, eles precisam entender o quão importantes eles são, o quanto amados eles são. E eles precisam vivenciar essa segurança no seu lar. O lar do jardim era um santuário da graça, porque Deus estava lá e vivia em comunhão com Adão e com a Eva. E a Eva e Adão contemplavam a glória de Deus, eles tocavam, um entre o outro ali, conversavam com Deus, tinham intimidade, todo aquele amor ali que Deus revelava a eles, toda a responsabilidade também que foi dada para eles. Ambos, para com a criação, eles estavam em harmonia, havia harmonia, não havia egoísmo, vergonha e nem tristeza. Olha como era um lar perfeito, era um lar perfeito, não havia egoísmo, vergonha e nem tristeza. Um lar que existe vergonha, um lar que existe algo que você esconda, algo lá que você fez talvez no passado, e você remoe esse peso, essa culpa, e você não consegue conversar com o seu cônjuge, para que isso seja liberado, para que você perdoe, você seja perdoado, seja tratado, isso faz com que seja corroído o seu relacionamento, e o relacionamento cresce e segue com uma tristeza, e a gente nunca sabe por que o casal está insatisfeito, nunca está bem, nunca está feliz 100%, sempre tem uma coisa para estar corrigindo, remoendo, e a gente sempre diz, que mulher tem memória de anos, mexeu aqui e já lembrou, O Cláudio Duarte que diz aí, que a cabeça das memórias, a cabeça da mulher funciona diferente do homem,
O homem tem suas caixinhas e tem que respeitar lá, né? As caixinhas, cada uma no seu lugar, cada um com seus assuntos. Se for trocar de assunto, tem que fechar a gaveta e abrir a outra do outro assunto. Uma mulher não, é um monte de fio desencapado, quando mexe o líquido lá, dá curto e aí lembra de tudo. E na primeira discussão ela vai lembrar de coisas que aconteceu 10 anos atrás, 20 anos atrás. Você nem se lembrava mais, mas ela lembra. Então é necessário romper com isso. Isso só traz amargura. Essa raiz precisa ser arrancada o quanto antes, para que ela não cresça e você se torne uma árvore grande lá só com as raízes podres. É quando você pensa que está lá grande, frondosa, bonita, bate o primeiro vento e... Ué, mas o que aconteceu? Um casal tão bem, tão bonito, tão alegre, com raízes. As coisas começaram a pesar e aquela raiz não tinha estrutura para aguentar o peso. As dificuldades, as tempestades começaram a vir contra ela e ela não aguentou, e ela cai. Então é necessário ter raízes profundas, mas não nas coisas amargas do passado, mas raízes profundas no Senhor. As coisas velhas do passado foram deixadas para trás quando nós lançamos nas nossas vidas, pedimos perdão e confessamos nossos pecados para o Senhor. Ele lança no mar do esquecimento. Então não mergulha mais lá para tentar achar, não. Tem gente que compra todo o equipamento de mergulho e vai lá e mergulha para achar o tal do erro que cometeu no passado. Mas Deus te perdoou, meu querido. Segue em frente. E assim como Deus te perdoou, você precisa levar o seu cônjuge, os seus filhos, enfim, a ter também esse entendimento de perdão, de compaixão, se colocar no lugar ali, entender que a palavra de Deus cura e assim agir o perdão, o amor de Deus no seu lar. O lar do jardim está fora de alcance para nós hoje. Não podemos alcançar plenamente aquela unidade, porque pecamos em Adão. Mas o Filho de Deus providenciou um modo dos filhos de Adão serem redimidos. Nós tivemos aí então, através de Jesus Cristo, um novo plano. Ele providenciou um jeito de nós voltarmos para a casa do Pai. Ele comprou um lar celestial que excede em excelência o lar do jardim. O lar celestial, o terceiro ponto, sigo para o final. As semelhanças entre o lar do jardim e o lar celestial são marcantes. O céu é o lugar de habitação de Deus e, portanto, é um santuário de graça. Apocalipse, capítulo 21, vai falar sobre esse céu. Vai falar sobre este lugar maravilhoso onde Deus habita. Mas João capítulo 14 vai falar que o Senhor Jesus, Ele está preparando. Eu vou para junto do Pai e vos prepararei um lugar. Então, Jesus já está preparando este lugar. Ele já preparou este lugar para nós. E Ele quer nos ver lá. Amém? O Senhor Jesus, Ele preparou um lar perfeito para nós. Existe um lugar para nós voltarmos. Nós não podemos voltar para o jardim. Adão e Eva pecaram, houve a queda, houve toda uma dissolução dos planos de Deus, mas Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Então não foi um erro, não foi um erro, mas é um projeto de Deus. E o Senhor restaura a família, o Senhor restaura os nossos relacionamentos, restaura a nossa alegria, restaura nossas forças e nos dá vitória sobre tudo isso, quando nós cremos que Jesus, Ele é poderoso para nos salvar. E Ele nos preparou um lugar perfeito para quando a gente estiver pronto, no tempo certo, nós vamos estar junto com Ele. Estamos hoje entre o lar do jardim e o lar celestial. Não podemos criar o céu na terra, mas nossos lares, presta bem atenção, nós não podemos criar o céu na terra, mas os nossos lares podem e devem ser um reflexo do lar que o nosso Salvador comprou e preparou para nós. Nós precisamos refletir a glória de Deus nos nossos lares. E eu concluo dizendo que o empreendimento de nutrir uma família forte está acima do nosso alcance. Sim,
Talvez a gente pense, é impossível, pastor, eu não vou conseguir, eu não tenho forças, eu não consigo mais. Eu não aguento mais meu esposo, eu não aguento mais minha esposa, não sinto mais prazer, não sinto mais amor. Mas é como eu já falei, o homem não separa aquilo que Deus uniu. Pense como está o seu relacionamento, como iniciou o seu relacionamento. Ainda há tempo de pedir perdão para o Senhor e o Senhor restaurar esse relacionamento colocando amor verdadeiro. Mesmo que de princípio você não tenha orado pedindo a direção do Senhor, mas há tempo de você orar e consagrar e dedicar o seu esposo, sua esposa, sua família nas mãos de Deus, para que Ele possa tomar em suas mãos e conduzir esse relacionamento. Ah, mas pastor, é um comportamento abusivo, é um relacionamento abusivo, eu já não consigo. Aí, meu irmão, é necessário tomar outras providências. Se há agressão, se há agressividade, aí, irmãos, aí é outra necessidade. Aí já é uma outra área. Mas quando é alguma questão de incompatibilidade, é uma questão de espiritual, eu estou na igreja, mas meu esposo não está, ou ao contrário, ou se meus filhos estão na igreja, mas meus pais não estão, ou então os pais estão na igreja, mas os filhos não estão, isso é obra que pode ser e precisa ser colocada nas mãos de Deus, para que haja uma ação divina, uma ação espiritual, que haja uma ação do Espírito Santo de Deus para transformar essa realidade, mudar a sua realidade. Mas é necessário crer. Tudo aquilo que você ora, você precisa crer quando você está orando, para que o Senhor tenha ali então toda liberdade para agir na sua vida. Então, também outro ponto, Deus criou a família dentro de um plano especial. Deus fez homem e mulher, dando a ambos alguém com quem pudessem refletir a glória de Deus. E Deus deu a ambos uma incumbência cultural, providenciando os recursos necessários para que cumprissem as suas responsabilidades. Então Deus fez tudo perfeito, Ele nos dá as condições, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu capacidade. Nós precisamos só dizer, Senhor Deus, eis-me aqui, me ajuda, eu estou precisando da Tua ajuda, eu sou dependente do Senhor, eu não consigo sozinho. E a natureza complementar dos dois sexos, ela visa a uma cooperação enriquecedora, não só no casamento, na procriação e na vida familiar, mas também nas mais amplas atividades da vida. Então isso tudo vai refletir. Como está a sua família, como está o seu relacionamento com seus filhos, isso vai refletir na sociedade. E é por isso que nós cremos numa sociedade transformada pelo amor e poder de Deus, a partir de nós. Você precisa crer, reconhecer essa necessidade dessa dependência e andar segundo este modelo. Quando olhamos para o modelo do casamento antes da queda, nós precisamos olhar como a base para o governo no lar e nas nossas igrejas, bem como um tipo de relacionamento entre Cristo e a igreja. Quando a gente olha lá em Efésios, o Senhor comparando lá o casamento, refletindo ao noivo sendo Jesus e nós, a igreja, sendo a noiva. Precisamos estar certos disso, crendo nisso. Quero convidar você para ficar de pé. Eu vou ler 2 versículos para encerrar aqui, que dizem assim, Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E Efésios 6, versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Compare a sua família com esses 2 textos, trabalhe e ore, para que essa seja uma descrição do seu lar, para que isso seja uma realidade no seu lar, um lar no qual vocês possam ter essa cumplicidade como marido e mulher. Você que ainda está nesse projeto ainda não casou, ore para Deus colocar ao seu lado a ajudadora fiel, aquela pessoa que vai ser idônea, aquela pessoa que estará do seu lado, tanto na saúde como na doença, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, ou seja, até que a morte você separe. Acho que ninguém está ansioso para morrer aqui, não, né? Então lute pelo seu relacionamento, lute pelo seu lar,
lute pelos seus filhos, ore, coloque seu joelho no chão, clame ao Senhor por respostas e espere, porque Ele está trabalhando. Creia que o Senhor, Ele não falha, o Senhor está cuidando de ti, o Senhor está cuidando de todos nós. Feche seus olhos. Pai amado, Pai bendito, eu quero glorificar o Teu santo nome, dizendo que somos totalmente Seus, somos dependentes do Senhor, nós não conseguiremos sozinhos. Se o Senhor não edificar o nosso lar, Pai, vai ser em vão todos os nossos esforços, Senhor. Portanto, Deus, colocamos em Tuas mãos, cedemos, ó Pai, a nossa vaidade, cedemos, ó Deus, aos nossos direitos, aos nossos desejos, para que seja feita a Tua vontade, para que se realize os Teus propósitos no seio do nosso lar, que o Senhor seja o centro de todas as coisas e possamos assim refletir essa glória por onde andarmos, por onde colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam ver isso, que como casal possamos ser, ó Deus, o exemplo, um reflexo da glória de Deus. Nos foi dado essa oportunidade, Senhor Deus, obrigado por isso. Cremos nisso quando lemos a Tua palavra. Queremos ter isso em nós, queremos vivenciar isso em nós, em nossos lares, nossas famílias, nos nossos empregos, nos nossos estudos, ó Pai, em nome de Jesus. Toma cada vida que está aqui nessa noite, toma em Teus braços, Pai. Cada família, cada lar agora, Deus, também que está nos acompanhando, ó Deus, pelas redes sociais, pelo nosso canal, Senhor Deus, em nome de Jesus também. Que o YouTube, ó Deus, nesse momento está sendo um canal de bênção para que a Tua palavra chegue na casa de outras pessoas que não estão aqui neste lugar. Em nome de Jesus, visita cada lar, cada família, restaura aquilo que estava quebrado, relacionamentos quebrados. Pai, em nome de Jesus, fortalece os vínculos, o amor entre pai e filho, Deus, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela transformação dos nossos filhos, pela conversão dos nossos filhos, dos pais, ó Deus, dos avós, das famílias, Pai, em nome de Jesus. Creio também, Deus, na cura daqueles que estão enfermos, Pai, toma em Tuas mãos. Ó Pai, eu não sei o que tem passado na vida de cada um que está aqui nessa noite, mas o Senhor conhece, então trabalha, opera maravilhas e milagres na vida de cada um aqui. A oração é que faço com temor e tremor diante do Senhor, a dependência do Deus Altíssimo. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.